propósito deste vídeo é, a pedido do nosso tio José Dimas, tentarmos fixar as nossas histórias e as nossas vivências aqui das 12, fixar através de um vídeo, para que essa memória vivida entre a família ou vivência familiar não se perca, e em simultâneo também as vivências no contexto social da freguesia e da vivência da freguesia, também ficar aqui alguma memória gravada. Prontos. Esse será mais ou menos o propósito deste vídeo, embora tenha mais um caráter familiar do que propriamente social, mas a gente vai tentar tocar nos dois pontos. E isto vai se desencadear tal qual eu disse a vocês, a gente vai tentar pegar aqui numa ponta e esmiuçar. A ideia era começarmos aqui a tentar trocar aqui histórias e fazer relembrar as nossas cabeças. E eu começo primeiro eu vou ter que identificar quem é que está aqui, obviamente. Eu vou começar pelo Paulo, que é o mais novo dos netos, portanto estamos a falar aqui de netos e do filho daqui da casa. O Paulo, o Ricardo, o Jorge, a gente chama sempre Jorge Miguel, portanto é o nome só, e eu já, por ordem cronológica de idades, o tio é o mais velho, eu sou o neto mais velho e por aí afora. A ideia aqui era começarmos com algumas histórias, eu vou dar o arranque, sendo o mais velho e ter, vá lá, a história um bocadinho mais antiga ou a memória mais antiga dos 4 netos, e dava o arranque. Portanto, nós começamos e temos esta coincidência dos 4 netos, que é, somos todos pós-sismo, ou seja, vivemos a nossa infância aqui, ou passámos grande parte da nossa infância nas 12 Ribeiras, numa situação logo pós-sismo, e que, no meu caso, senti bastante essa vivência logo pós-sismo. Eu gostava que vocês tentassem só aqui numa primeira abordagem perceber se isto também vos afetou, e se sentiram nos vossos primeiros contactos aqui da freguesia, do vir para a casa do avô e da avó de férias. Basicamente a gente quando vinha era na altura das férias, principalmente de verão, às vezes a meio do ano. O que é que vocês sentiam de rescaldo, digamos assim, dessa época de pós-sismo? Sentiram isso? Eu posso dar a minha vivência em relação a isso. Eu sou de 83 e que me recorde, apanhei sempre mais foi as histórias que me contaram aqui da freguesia e o que é que afetou a freguesia. Propriamente apanhar a freguesia em baixo, como vocês mais velhos apanharam, eu não apanhei. E depois eram as histórias que as pessoas aqui à volta iam contando, o avô ia contando, a minha própria mãe, o que passaram aqui. Sempre com uma mágoa, sentias isso também? Sim. O avô emocionava-se bastante? Sim. O avô falava muito da impotência que teve em não conseguir estar perto da avó na altura que isso aconteceu. O avô estava na pastagem. E ele contava-me que aquilo, quando estremeceu, viu coisas que nunca tinha visto aqui na sua vida. Realmente as pessoas que viram essa catástrofe nunca tinham visto aquilo. Vocês ficaram com a sensação que foram-vos criando imagens e vocês hoje em dia quase conseguem descrever e quase conseguem ver o que aconteceu? Sim, da maneira que foi descrito pelo avô e os tios e o pessoal aqui em redor, sim. Sim, bastante. Porque há aqui uma junção de várias coisas. Há a história, há as imagens quando somos crianças e depois as fotografias que vemos e vídeos que vemos dessa época. Portanto, há uma junção disso tudo e, ao fim e ao cabo, quando o avô e a avó e os meus tios, os meus pais falavam sobre isso, ao fim e ao cabo conseguia-se, em parte, juntar essa informação e quase que presenciar isso, porque devido na pessoa deles via-se a emoção que eles tinham sobre isso. Aqui na nossa família
apesar de haver danos materiais, também houve danos físicos, não é? Sim. Até chamo aqui a atenção, já vou pegar em ti, que aí preciso aqui uma coisa. Chamo aqui a atenção para quem estiver a ver o vídeo. Aconteceu aqui uma coisa na casa dos nossos avós, duas situações, entre muitas. Uma foi, curiosamente, a minha irmã do meio tinha 1 ano e qualquer coisa, e ela estava a dormir aqui num dos quartos, fora o aparato todo, que eles tiveram que saltar para ali. Não é entrar aqui na história, mas há aqui uma situação que acaba de marcar a família, que é as paredes do quarto dela caíram todas para fora, e o meu pai relata-me sempre aquela imagem de ir buscar a bebé com o pauzinho assim, não sei o quê. E depois há uma outra situação, que é uma filha, que é a tia Teresa, que desaparece e que ninguém sabe onde é que ela está, e que lá se descobre, por lá descobre que está debaixo das pedras, e o meu pai também descreve a aflição de quem estava aqui de roda. E também há uma imagem que tem presente, que é um dia de sismo, que acaba por ser negro, mas num grande dia de sol. Pelo menos essa é a imagem que tenho e que me transmitiram, que era um dia de sol. Há uma outra parte também que ainda queria deixar de copular aqui, que é uma prima em frente acaba por falecer no imediato também, portanto todo esse cenário acaba por ser a ajudar a ser presente. E queria perguntar ao Paulo, e já vou aqui, e queria perguntar só ao Paulo, apesar de tu estás um bocadinho mais à frente em termos de datas, ou seja, eu lembro perfeitamente que tu e o Tiago nascerem e estarem aqui os dois a falar com meses, a fazer blá, portanto tem essa imagem na cama aqui do avô, vocês se virem e estarem ali. Tu sentiste isto que a gente estava aqui a tentar abordar? Algum sentimento mais pesado, mais... Talvez nem tanto já. Eu assim, nasci 10 anos depois do sismo. Tem aquela imagem, como tu falaste, o imaginar, as vivências, as histórias, as que tu disseste para a tia Teresa. O que foi transmitido. Exatamente, o que foi transmitido. Eu consegui imaginar a situação, mas basicamente não tenho assim lembranças, não tenho, se calhar não notei tanto essa mágoa, tanto as emoções. É tanto que as imagens que tenho, se calhar foi mais de minha mãe contar e se calhar as tias, do que propriamente o avô em si. Há uma coisa que também me trazia um bocado à memória, que era o facto de, por exemplo, aqui na casa do Sr. Pedro, e a gente já vai falar um bocadinho sobre o Sr. Pedro, também um indivíduo que teve uma influência, pelo menos na gente dos três, era uma figura bastante presente. Aqui na casa de trás haviam ali as pedras caídas, havia uma casa derrubada aqui mais acima que nunca se... que ainda hoje, quer dizer, já desapareceram. Havia a cantaria toda disposta ali contra a parede. E depois havia a casa de madeira, que a gente punha lá, só, da nossa geração já apanhámos só as batatas e as coisas que se arrumavam lá, mas que eram ainda o rescaldo efetivo do sismo. E que antes daquilo eu ainda consigo visualizar através daquilo que o avô contava, que era, não sei se chegou a contar, ou se vocês se lembram dessa história, que ele contava com extrema mágoa, que era os dias que vieram a seguir lá que eram bons, de bom tempo, mas viveram numa tenda, e para ele aquilo foi um martírio, e há um dia que vem um vendaval e vira o jantar todo, e que ficam sem jantar e não sei o quê, portanto, era este tipo de situações que ele acaba por também transmitir em termos de país. E queria ver ou perceber a visão de quem estava fora, do outro lado, completamente impuro e sem qualquer forma de chegar cá, como é que recebe uma notícia dessas? Nessa altura eu estava em Rafa Mumbai, em casa de meus sogros, quando a notícia estava lá na rádio. E depois já mostrou na televisão, pequena, mas não mostrou só as linhas vulcânicas que tinha acontecido, de onde é que tinha passado o sismo e tudo. E depois já a gente, no outro dia, se eles ouviam as notícias, as coisas. Não havia contactos, não havia telefones, não havia nada. Não, naquela altura não era fácil. Não tinha nada. Aquilo chamou muita atenção porque eu estava preocupado o que é que se passava depois ao cabo. Não sei, foi 3 ou 4 dias que eu falei com o tio Diamantino e é que ele explicou mais ou menos a situação. E foi assim. Após 5 dias de sismo, veio aqui um senhor, António Rosa Furtado, que era de Faial, veio cá filmar
tinha um orivesaria em São José e filmou tudo aqui em São Jorge e aqui Pico, e Terceira. E foi uma coisa bem profissional, e depois mais tarde eu comprei um vídeo a ele e pedi autorização se, foi agora mais recente, pedi autorização se podia dar aqui ao canal das 12 para ele. Para os divulgar. Para os Ok, divulgar. já vi isso. Yeah. E qual é que foi a reação do tio, ou o que é que o tio se sente quando veio cá a primeira vez pós-sismo? A primeira vez eu Que é aí que eu vim ao cabo de 4 anos, em 81. Isto está vindo muito que se Em diga aí. 81? Em 81. Não, então não foi. Então, 84. Ou 4 anos depois de ter ido para fora. A 4 meses. Eu embarquei a 28 de janeiro de 77. Ao fim de 4 anos está lá. Ao fim de 4 anos está lá e Ok, já vim cá, percebi. mas a minha filha mais velha e a minha esposa. Ok. Viemos aqui até a gente ficámos aí, já a casa já estava recuperada, à maneira deles, coitados. E a Diane metia luz, como é que essas casas caídas e isso tudo, ela tinha que. Ela nasceu em 79, 78 ou 79. Ela era muito ruim e ela perguntava à gente e fazia-lhe um bicho. Mas vocês disseram a ela que ela vinha para um sítio que tinha acontecido isto, ela tinha a noção, não tem? Vinha e chegou aqui, aquilo fazia-lhe um bicho, como é que as pessoas podiam estar sem casas de banho e Ok, essas coisas ok, todas. Isso também acaba por ser o primeiro contacto dela Foi. com uma situação diferente do contexto que ela dava, ou seja, ela vivia numa Pois, determinada parte do mundo que já tinha determinadas condições Já tinha outras condições. e que aqui, pois. E por uma banda, pois isto foi um desastre completamente, é um sujo, há muitas percas, muitas coisas, mas depois foi a melhor maneira das pessoas fazerem casa e serem obrigatórias as casas de banho. Sim. Mas, é claro, ninguém gosta de um sujo, porque aquilo é uma coisa que já vi lá fora em 98, se não estou a engano, a 89, sismo de 89, não, 98, fez um sismo também lá que caía a ponte de São Francisco, o Bay Bridge, caía no Oakland, tinha 2 pontes que na altura de manhã eu fui para o trabalho, da mesma maneira, e os helicópteros pelo ar a cartar gente para aqui e para ali. Mas é claro, nunca foi uma coisa porque O impacto as era coisas diferente, são vocês tinham totalmente diferentes. E tinham outro acesso às coisas também. Diferente. O que é mais perigoso lá fora em tempo que acontecendo um sismo muito grande, eu acho que é todo encanado debaixo do chão. Pois, e por isso é que as pessoas. E depois aquilo a gente todos têm uma válvula, se acontece alguma coisa fecha-se. Nascente para destruir aquelas casas, fica tudo reverendo. Agora, edifícios grandes, é claro, mas aqueles São Francisco, os edifícios praticamente não se foram lá, já outras construções mais modernas. Uma pergunta, e a gente tem aqui, depois para ver se a gente na creche no Covid ainda tem aqui uma data de coisas. Uma pergunta para vocês fazerem um raciocínio logo de imediato, ou seja, qual é que vocês, o que é que vos vem logo à memória a memória mais antiga de uma vivência aqui, ou seja, não é propriamente uma história, mas um marco, uma situação, e vou-vos dar um exemplo. Eu nunca perdi da minha memória o poço e a rua aqui, como é que ela era, ok? Sempre fiz questão de manter isso. E pela vivência que a gente tinha e eu sempre me lembro, há uma coisa que pesava, porque também entrava muito nos meus sons, que é o medo dos touros que tinha, que era a minha memória mais antiga. Quando eu perguntei a memória mais antiga, foi o dia que o touro entrou por aqui acima e que foi quase até às escadas. Eu tinha 3 ou 4 anos, e não sei se vocês recordam disso, mas aquilo foi traumático, completamente. Portanto, vocês tentem montar o raciocínio mais ou menos assim, não tem que ser efetivamente uma história, mas... Sim, eu posso falar tentando, assim, num conjunto de imagens, perceber qual é a memória mais antiga. São várias, mas principalmente aqui a nível do edifício, a imagem que tem
assim bem presente, é quando abria o pulso, tinha 2 peixes. O preto e o branco. Ok. E o entusiasmo era sempre que a gente chegava aqui ao pulso, a primeira coisa que fazia, além de a gente fazer algumas travessuras aí por cima, a ver se tinha morangos primeiro maduros, mas assim, quando éramos pequenos, mesmo mais pequenos, se calhar ali naquela dos 5, 6 anos, a ideia era, mal chegava aqui, ia logo lá atrás e pedia para abrir a porta do pulso para ver os peixes do pulso. E se alguém abria a porta sozinho, o que é que acontecia? Já se sabe que depois Ia haver aquela palmada pedagógica. Ia haver qualquer coisa, mas geralmente, assim, falando, uma memória assim que pedia ajuda era para abrir o pulso, para ver os 2 peixes. Não sei se era um carpo, pois não sei o nome, não sei qual era a espécie, mas era um peixe, também presente, era um peixe, um pérola muito terno, com as manchas alaranjadas e um preto. E tu, Ricardo? E vi lá no pulso. Basicamente é isso que o Jorge Miguel está a dizer, de pulso. Acho que marca, até o meu filho marca, porque o outro dia, a gente quando veio cá à tourada, a primeira coisa que a Leonor perguntou o que era aqui. E disse que era um pulso, mas que tinha lá 2 peixes, o avô costumava ter sempre lá os peixes e mostrei a ela. Ou seja, a gente quando é pequenino já acho que é das primeiras coisas que a gente tem curiosidade em ver e todos nós passamos por lá. E tu? Também tem presente bem a imagem de antigamente à tafona, como era dentro. Eu lembro que a gente juntava-se muito dentro da tafona, a brincar. No quarto de dentro chegava até aquele debulhador. A gente gostava muito eu que está no museu. A gente gostava muito de brincar ali, mas uma coisa que tem presente que o avô tinha sempre guardado na tafona, e lembro desde pequenino, se calhar até mais crescido qualquer coisa, o avô tinha uma bola de futebol. O tio já tinha mais trouxe uma branca e preta. Isso, uma de com as letras douradas. Eu apanhei, nessa série mesmo, apanhei uma bem de cabedal, já bem castanhada. Essa era a bola. Mas isso era top. Essa bola durou anos. Hoje em dia essa bola era qualquer coisa de luxo. Não era uma bola qualquer. E quero aproveitar isso que tu estás a dizer, para introduzir aqui uma outra coisa, mas a gente já vai voltar ao tio, que é a imagem que se tem ali da tafona. Há uma imagem logo de início que a gente tinha, e talvez vocês nem se tenham apercebido, que eram os caixotes que vinham dos Estados Unidos para o Rio. Sim. Que o tio amavelmente nos mandava, julgo por consequência também do sismo, e que acabou por ser ali, nós acabámos todos por ter. Tu ainda lembras-te disso? Ou já não apanhaste tanto? Sim, Lembras-te? Eu lembro-me daquilo, e que esse dia, para recordar um bocado, pegando a questão da Atafona e para ir aqui ao que acontecia nesta barbearia, a verdade é esta, o caixote abria-se, era aqui, era um dia emocionado para toda a gente, era um dia emocionado também para o tio Diamantino e para o avô, na minha opinião, porque eles, ao fim e ao cabo, eles é que iam buscar o caixote e é que geriam toda esta abertura, e normalmente traziam uma coisa que tem sempre presente, que eram as cordas e os arranjos e as coisas todas dos Estados Unidos, coisas únicas que vinham de lá, que o tio mandava para usar bolo de leite, isso mesmo, também outra memória que a gente tem, que ainda se tinha, o tio ia manter buscar as vacas para o bolo de leite e andar por aí fora. Portanto, imagina que é deixar de receber a memória mais antiga que o tio tem. A mais antiga foi antes de emigrar. Sim, mais antiga mesmo. A mais antiga que eu me recordo aqui, eu havia de ter 5, 6 anos, ao sábado de manhã, meu pai vinha para aqui depois das vacas, cortar cabelo às crianças, que é como elas estão ali. As mães vinham com eles aqui e sentavam nesta cadeira. Nesta cadeira aqui, eu estava a chamar um bocadinho. E o tio não tinha medo de cortar o cabelo, porque era o avô, não havia pelts da vaca. Não gostava nada. Mas não havia pelts com o avô. A partir do meio-dia começava a ver os homens mais velhinhos
já estavam sem trabalho, reformados naquele tempo, não havia Não havia reformas. reforma. Não havia fogo. É Ele tranquilo. aqui e à tarde é que via aqueles homens que trabalhavam no campo e tudo, lavradores e tudo, e eu metia-me aqui neste canto muito quietinho. Estás a falar para aí uns 65 anos, que eu havia ter uns 50 assim, e tinha gente naquele tempo já de 80 anos, faz uma ideia já há quantos anos, eles, em cima destes 105, em cima de 80 que eles tinham, quanto é que dá lá para dia? O Marco, O mais- o Marco deve estar falando de mim. Paulo, o avô escuta cortar o cabelo? Que me lembro, não. É porque Não da me gente. Também não. Não, não vou Não te lembras? Então vocês estão a dizer que fui o único que me cortou o cabelo? Ele dizia sempre, eu vou-te cortar o cabelo à mão. Ok? Porque a minha mãe cortava o meu cabelo, a minha mãe, pronto, levou mais ou menos os doces dele e ela, houve uma temporada que chegava a cortar o cabelo lá em A casa. minha mãe É, gostava, a gente também. Eu gostava na Sim, hora. basicamente é as mães, as filhas direitas do José Machado é que cortaram os cabelos. Mas eu lembro-me de vir aqui a sempre e eu, havia uma altura qualquer, houve um defeito, uma coisa qualquer, e ele disse, não, que é que eu vou cortar esse cabelo? E eu às vezes já chegava aqui, estás a precisar de cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo à mão. E eu lembro-me do avô-me cortar o cabelo e realmente tinha a ideia que ele tinha cortado a vocês, Não, sinceramente. Por acaso não. Mas você já viu A minha mãe se calhar era mais arrematadinho. A gente vinha com cortezinho já mais ou menos. É mais a cortezinho. Ora, outra questão que eu acho que, pá, nós aqui acabamos por ter uma coisa todos em comum, que é, nós não vivemos na freguesia das 12. Embora o tio tenha vivido até determinada altura, depois emigra, 24 anos. até aos 24 anos, mas a partir daí o tio começa a ter uma visão de fora para dentro. E a minha pergunta para vocês todos é: o que é que era a vossa, o que é que era, ou qual foi o papel que vocês tiveram socialmente quando vinham de férias? Qual foi a ligação que tiveram socialmente aqui na freguesia e qual era a visão que vinham? Ou seja, qual era a vossa percepção vivendo, por exemplo, vivendo na Terra Cheia, que vinha em São Bartolomeu e não sei o quê, quando vínhamos para as 12, qual era a sensação que vocês tinham? Eu vou começar outra vez, por exemplo, eu lembro-me de vir para aqui e apanhar muitos miúdos da minha idade, pronto, e cheguei a jogar futebol com eles, não era oficial o meu jogo, ia para ali para o campo, cheguei, tinha uma ligação também muito grande aqui com as pessoas da freguesia, devido ao folclore. Os meus pais sempre tiveram folclore e não sei o quê, daqui das 12, e inclusive eu cheguei a ir um dia, pá, que aquilo depois na minha cabeça não me deu certo, ou não sei porquê, a vir ao folclore das crianças, que ainda tentaram aqui, acho eu, não sei como é que isso depois acabou por ficar, acho que chegaram a fazer uma atuação ou duas, não sei, estou a dizer de cor, mas pronto, isto foi as minhas ligações sociais, mais aquelas que provavelmente também são comuns, que eram as festas daqui das 12, que a gente ia para as festas, e tal e qual como estava a dizer, a participação no bolo de leite. O que é que vocês tinham? Sem dúvida. Vindo de São Bartolomeu, puxando um bocadinho atrás e respondendo à pergunta se havia, notava diferenças, pois vindo de São Bartolomeu para as 12, ou é quase a mesma coisa do que de São Bartolomeu para as 5 Ribeiras, há sempre coisas diferentes. Então, aqui Só a própria orografia, a própria distância, a calçada, a viagem calçada. que era, geralmente a viagem era mais longa quando a gente regressava, porque a expectativa de vir para a casa do avô era aquela expectativa era sinal que a escola já tinha acabado, não era? E que vínhamos aqui para as 12 Ribeiras, estava sempre relacionado com o momento da folia, porque ia encontrar, não era um primo, era um monte de primos, e a gente, principalmente os mais próximos, os da minha idade, os que estão aqui mais ou menos, os que estão aqui presentes, isso era o primeiro impacto, ou a primeira diferença, além depois da localização da freguesia e a própria organização da freguesia. Relacionado, pois a parte social tem a parte das festas que a gente vivia principalmente. Havia a diversão noturna, havia a festa, havia o bazar, não é? À noite, mas eu acho que
e falo por mim, ou se calhar o Ricardo também deve ser a mesma coisa. Geralmente o ponto alto da festa para a gente era a ordenha e a ordenha com o tio Diamantinho, ou íamos à ordenha com o tio e vínhamos para casa e depois íamos buscar as vacas para ir ao bode de leite e ajudava o avô a fazer, ou lavar bilhas, ou organizar aqui a logística, e depois era uma expectativa, havia um entusiasmo, havia a hipótese de se ia buscar os animais, ou ia com a agulhada que o avô explicava como é que se levava a agulhada, e tinha que ser E sentias-te um rei nesse dia. tinha que ser a preceito, Era o rapaz que levava a agulhada e que ia... a agulhada estava ali e ele punha a gente ali ao pé dele. E ele é que dizia, olha, para aqui, vai para ali, a gente ia buscar as vacas e acima, não era? Conduzia as vacas até ao bode de leite, depois ali havia um momento de glória. Sim, de gozo, não era? Porque a gente sentia-se, estava ali ao pé do avô, não era? E com os animais muito grandes ao pé da gente, mas não havia problema nenhum porque ele estava ali, ok? Não havia problema nenhum. E principalmente essa ligação aqui com a freguesia, depois tem outra também relacionada com o meio agrícola, que eu dava com mais pessoas, principalmente porque nas férias a gente depois vinha para aqui e ajudava o tio, e havia sempre uma relação mais agrícola, ou seja, era socialmente, sim, mas era uma histórias no exatamente. As histórias que a gente tem em comum também passam pelo SIL e buscar SIL quem é que vai a pôs e depois conduzir o jipe, isto não se pode dizer na hora, mas a gente com 6, 7 anos, 8 anos, a gente conduzia o trator, começámos pelo trator, também pegando agora aqui, ainda apanhámos o burro, o cavalo e o trator, e depois a passagem do trator para o jipe, e o tio deixava a gente conduzir enquanto distribuía o SIL, e nos cerrados, obviamente, que a gente não conduzia nas estradas, não se podia. Pronto, e basicamente é isso. E tu, Ricardo? Eu tive uma ligação grande aqui em Casdoce, porque o meu trajeto nos estudos não foi o melhor. E quando eu não tinha nos estudos ou na escola não corria bem, a minha mãe, como não tinha como ficar comigo, ou seja, perdi o ano mais cedo, eu vinha cá para cima ter com o avô. E então passei invernos, já consegui passar tudo aqui nas Doce, desde o verão, desde a parte festiva, com os primos, de tudo, desde o tio Diamantino apanhar mais 6 da manhã na Terra Chã, para vir com ele para cima, porque ele morava na Boa Hora, e vim cá para cima ter com o avô e fazer a caminhada toda do início até ao fim, a chegar às 10 e às 11 da noite a casa, de castigo. Isso já me vai responder a alguma pergunta que impreciso. E foi daí que fiz uma grande ligação aqui com as Doce, com quase toda a gente. Desde ali, eu acho que eu conheço o Paulo há muitos anos já também, da minha altura. E muitos aqui também na freguesia. A gente corre a freguesia de ponta a ponta e conheço toda a gente, quase toda a gente. Há nomes às vezes que falham, mas ainda me lembro de alguns. Mas foi isso, a parte cultural via ela toda, os verões, que aqui os verões são fantásticos. Para mim é das coisas que me marca bastante, é quando chega o verão, se passar aqui basta um simples cheiro, eu lembro-me de qualquer coisa. O cheiro, a altura da colheita, havia a silhagem de milho, mas depois também havia a colheita dos faros de palha, e isso o entusiasmo, no meu ponto de vista, qual era o entusiasmo que a gente tinha? É porque implicava ver uma máquina ou mexer numa máquina. Sim, e então, ou andar numa máquina. Então, quando a gente fazia essas tarefas, havia sempre a alegria, o entusiasmo de ou ia no trator acompanhar o tio Diamantinho, ou ia na trela, ou às vezes calhava a conduzir alguma coisa. E quando começou a máquina de ordenha, o que conseguisse pôr a máquina de ordenha a trabalhar foi na do caralho. Eu lembro-me disso. O gajo conseguisse, tinha que dar uma garrafa de paneiro. Ele estava ali com atenção para quando ela começasse a ganhar de embalagem, um braço a fazer nada. E a gente com dois a tentar ver se pegava. E tu? As minhas passam um bocadinho
algumas coisas de cera, uma parte de ir para aqui para as festas, o bolo de leite. Ainda o conseguiste apanhar o tempo vacas. de ir com o avô às vacas, Sim, não é? se bem que se calhar não tanto aprofundado. Eu tenho a ideia de bolo de leite, mas eu tenho a ideia de ir buscar as vacas, de acompanhar. Se calhar já não acompanhei tanto. Tu tens se calhar aquela vivência em que apanhas o avô a fazer, desculpa o termo, desmame. Exato. E então ele já vai quase numa figura de espectador, tal e qual como te leva, e o teu diamantinho dá um encaminhamento ao restante dos Apanhei um trabalhos, bocadinho disto tudo, mas não tanto aprofundado. Lembro-me do tio aqui que as vagas ao bolo de leite, normalmente ele é que dava o leite no bolo de leite, mas a ideia que tenho era as vacas dele que davam o leite que era distribuído, e se calhar, mas já para o fim talvez. E eu cheguei às vacas que diamantinhos, e ainda tens a memória dos dos primos também. Não tens a memória de vocês, Perreles, tu e Tiago, e das primas, e não sei o que, vocês a generarem aqui em cima no pomar, e não tens essa. Isso é um bocadinho mais que pouco. O que eu me lembro mais realmente é isso. E também mais, às vezes, as visitas que eles vinham fazer à noite, os meus pais não iam semana. Tu já apanhas aqui depois uma outra face. Já apanhei o avô e a avó, se calhar, um bocadinho mais velhos. Sim, porque há aqui uma parte que eu queria também tocar, que há uma parte que eu lembro-me, que é a avó sem coletas. Okay? Eu lembro-me do dia em que a avó cai, estávamos cá em cima, que a avó cai quando vai tratar dos porcos, escorregou, teve lá montes de tempo, e a partir daquele momento a avó vem em braços e depois... Pronto, a partir dali, quem viu a avó andar normal viu, quem não viu, eu nem sei se tenho ideia dela antes das muletas. Pronto, por isso é que eu estava a pôr isto, porque tenho a ideia que, e as primas que vão ver isso, provavelmente muitas delas não têm essa ideia. E o tio, se realmente estava em casa, mesmo nos Estados Unidos, a trazer aquela cultura toda daqui da terceira lá, mas quando o tio vinha cá... Pois eu fui daqui para lá em janeiro de 77, saí daqui desta casa. O tio estava a ver as grandes diferenças quando vinha cá. Era um esforço grande, não é? E agora isto está bom para quem viu o que eu vi, mais como houve ver por aí. Esta casa de 9 filhos, eu sou o mais velho, com 2 quartos de cama, uma salinha e uma cozinha. Não havia figuras, não havia fogões, não havia televisões, não havia nada. Quando eu embarquei, não havia nada disso. E o tio, quando chega lá... Depois que antes cheguei lá, havia já outras condições, mas não é como hoje. Quando é que o tio nota... o tio ainda vem cá umas quantas vezes, mas quando é que o tio nota que isto pode eventualmente começar a ficar mais próximo um bocadinho? Não, isto desenvolveu muito. Foi pós-sismo? Logo assim. Antes. Antes havia as pessoas que faziam uma casinha de banho, uma placazinha por cima, mas não era muito gente, não era apto, era um retrato na rua. E então havia pessoas que vêm de fora para dentro a fazer a necessidade que era na casa de banho. Eu acho que isto... Essa era a grande diferença, a parte sanitária, ou seja, a pessoa não poder tomar um banho a qualquer hora, a pessoa não poder... Isto aqui geralmente era durante 8 dias tomava um banho geral e durante a semana lavava os pés e a cara de manhã. E tenho isso presente do avô, eu tenho isso perfeitamente presente do avô. E a gente para saber bem, meu pai, como vocês sabem, o avô de vocês era barbeiro, começava aqui no sábado de manhã a cortar cabelo às crianças, essas vinham limpinhas. Mas a partir daqueles homens que vinham à tarde, não iam para casa, não havia aquele hábito de ir-se amanhã para depois vir para aqui, era suor. Até porque não iam tomar banho, e tinham que se lavar para ter os cabelos. E o avô não fumava. E quando ele tinha uma pessoa assentada a fazer barba, que ele estava a fazer barba, e eu pedia um cigarro a alguém, é porque a coisa estava preta. Para ter o cheiro. E isto era todos os sábados assim. De inverno não havia de terra, chovia muito.
Mas de verão isso era complicado aqui. Pá, se fosse uma dia a se achar amigo todo dia ou se faz trigo e depois chegar aqui, isso era complicado. Muito complicado mesmo. Mas tudo se passou e eu hoje sei dar o valor às coisas porque eu passei por aqui. Ainda posso ver, como é que eu ia dizer? Ainda posso dizer, ouvir falar em miséria. Porque o que eu passei e parte dos meus irmãos, hoje, epá, isto para mim é um paraíso. Que é sair daqui por motivos. Sou mais velho. E quando eu outro 25 de abril estava na tropa. E acabou. Ora, 6 raparigas, 6 irmãs, mais 2 irmãos e eu uma lavourazinha aí de 7, 8 vacas. Eu olhei para isto e disse, tenho que dar voltas à minha vida, porque isto não tem aqui a levar para... Havia mesmo muito mais população nas freguesias todas e não havia, e disse, eu vou-me arriscar para aí abaixo. Nunca me arrependi. Que vai um bocadinho de encontro a isto, mas também vai uma parte que eu gostei de receber deles, que era, apesar deles, como casal, não aparentarem afetos, mas havia um cuidado ali da parte do avô, todas as vezes que ia à cidade, às vezes tratar de assuntos de outras pessoas, dos 9, vá 1 ou 2. Isto foi-me passado, e não vi isto, obviamente, mas foi-me passado, e isso demonstra um bocado o cuidado que ele tem e o respeito que ele tinha por ela. E um outro a sério, pá, que como me esqueço, que foi o dia que estava a avó lá em casa, e ligou para sempre, por uma razão qualquer, ligou para aqui, para a casa do avô, e estou, o José, e ele deve ter perguntado, mas quem é que fala? Sou eu, o teu amor. E eu nunca ouvi a avó dizer isto, ok? É nascer naquele dia, e eu fiquei assim. E eu, ok, pá, portanto, eles lá na intimidade, lá no momento, embora se calhar a gente nunca tenha visto eles a darem um beijo, pá, não me lembro. Fazia parte da ideia, da cultura, mas sentia dali que havia efetivamente aquilo que eu chamo de um casal. Talvez o dia que eu vejo eles a darem um beijo foi o dia que eles fizeram umas voltas de na ladeira São Francisco, 25 anos, no restaurante que havia ali em janeiro. Como é que é? As dores foram aqui. As de 25 anos eu embarquei em janeiro e os fizeram em fevereiro. Então, peraí, os 25 anos ainda posso ter vivido muito, mas 25 vezes 50. Mas houve um aniversário que eu tenho imagem que é na ladeira São Francisco. Isso foi a da ladeira São Francisco. Foi antes, talvez, ou se calhar foi aos 30, ou 40, não faço ideia. Mas eu lembro da ladeira São Francisco, também me lembro. Mas agora eu estava cá. Nessa altura eu estava cá. E vim a primeira vez em 81, depois vim em 88, em 92, 96 e a partir de 96 vinha todos os anos. A vida... Mas o avô, pegando naquilo que o Jean estava a dizer, que o avô não mostrava, nem dava um beijo à avó à nossa frente, mas mostrava amor de outra maneira, que era histórias que o avô, estávamos à mesa a almoçar, o avô contar histórias e a avó entrava sempre com o avô. Vocês lembram-se entrava com o avô, matava sempre. E ele às vezes até chamava lá a atenção às vezes, mas já a avó dava sempre aquela atenção. Ele não dava a confiança. E quando a gente não, mas entravam um com o outro, mas que dava gozo ver aquilo que era... E a reza da noite, que isso também está presente e deves ter isso, porque o avô rezava o texto todos os dias antes de ir para a cama, era um ritual que a gente tinha aqui na casa, pá, e o que acontecia era como a gente finava-se a rir. Mas isso era, tu eras o primeiro, sempre tive esse... Tu és a culpa nisso. Eu sou o gajo que ri nos funerais e nas situações difíceis, portanto é normal. E eu nunca mais me esqueço desta imagem, que era o avô sentava-se ao pé do relógio, virado para o crucifixo, acho que era o que tinha na parede, e a avó por trás, e a gente naquela zona ali, próximos da televisão, mas era uma mesa quadrada, que era a mesa que levava efetivamente os 9 filhos e aquela gente toda. E pá, a imagem que tenho, e das gaitadas da avó é isso, era a gente a rir-se,
e o avô se chateou disso, ou seja, até lembro-me de um dia que ele levantou-se e foi-se embora, parou o terço e não pesou, ficou mesmo cheio, e a avó ri. A avó se ria assim, eu tipo, ainda vou dar o braço a torcer, mas a rir, e vocês ainda sei quem, pronto. E eu tenho essa imagem, e da gaitada da avó, aquela gaitada silenciada, mas sentida, pá, era interessante. Pronto. Não, o passado marcou. Marca sempre, e isso nos ajuda a Por isso que hoje, sem valor às coisas, eu e meus irmãos, tu eras mães de vocês, e o meu irmão baixo também, a gente. E nunca me esqueço, as vagas estavam tremosos em cima da rocha, na Grada Bertão, mês de janeiro, e tinha chovido muita neve. E meu pai levantou-se e disse assim: a ver se as pequenas tinham umas galochinhas, sirvem, porque está muito frio. E era descalço. Ora, faço-vos uma ideia de galoches para o canal de Bertão abaixo, que era só de pedra e tive que virar. Isto é um disparate. Mas isto aconteceu. E depois então arranjei umas sapatinhas que eram um género de João Mendes para a armada abaixo. Morava na Serreta e tinha uma motinha, trabalhava por baixo da cidade e eu esperava por ele para que ele passasse, mandá-lo parar, perguntar se ele tinha um pneu que dá para estrada, que era para me dar para fazer umas sapatilhas. E foi daí que comecei a fazer as sapatas mesmo para mim. E aquilo, eu estava daquelas de volta porque elas freavam e não era 30 levantadas arriadas desgolados. E quando a gente estava a ir para cima a mudar a paste, tirava-se musgo, metia-se na alma de papel plástico para descarregar. De inverno que era frio. E a gente cantava com muito frio depois, fazia xixi, depois nunca mais sentia frio o resto do dia. É interessante. O pessoal do surf faz isso dentro dos fatos, mas os fatos não. Passei isto desta maneira. E aquele que está ali, aquele que está ali também foi a mesma coisa. Ele sabe o que é penar. Ora, há uma memória que não queria deixar de passar, que falámos há bocadinho, que era a influência quando víamos aqui para a casa do avô, a gente, sempre que possível, a gente dava uma fugida para a casa do seu Pedro. E quem era o seu Pedro? O seu Pedro era um primo, não sei se ele era primo, direto. A mãe do seu Pedro era prima, filha de irmãs, com a minha avó paterna. Ok. No nosso caso, ele era único e exclusivamente o vizinho. E era um vizinho solteiro, um indivíduo extremamente bem educado, vivia aqui numa casa que vivia nesta casa. Nesta casa, e isto era a casinha que ele tinha lá, se não me engano. Esta casa foi feita... Não sei como é que ela chega aqui, mas foi uma operação de caralho. Isso não é isso, era a maquete. É maquete. Que a gente perguntava. Esta casa foi um irmão dele que morreu no Brasil e aqui fez. E é a maquete que ele tinha lá. Mas era a que estava lá. Estava lá. E que toda a gente se lembra. Ainda davas a porta e tinha lá a maquete. O meu trisavô, quando veio do Brasil, é que fez esta casa. Mas a casa que a gente conheceu, ou seja, que era a casa do seu Pedro, é uma casa típica da reconstrução, ou seja, também é uma traça arquitetónica que acaba por ser bastante presente aqui, que são as casas que foram construídas por cemitério. Portanto, é o chamadas casas da tropa, que as 12 têm muitas, e é uma casa destas, extremamente bem organizada no interior, com tudo lá. E o que é que acontece? A vivência que a gente tem, e que acaba por ser partilhada, era a gente fugia para lá, porque ele tinha sempre uns chocolatinhos, uns repousados, e tinha uma coisa espetacular, que não havia mais sítio nenhum, que era no palheiro de lá atrás, tinha uma cama brasileira, que chegou a levar os netos todos, e acho que há uma fotografia. Até dá um banho. Nos treinos velhos, que hoje em dia ninguém ia para lá. Pois é. Nós vamos encerrar a gente tinha muitas mais coisas para fazer, mas eu queria só, para finalizar, como já me respondeste à última, que era a influência. Antes de finalizar, deixa-me só dizer uma memória que se calhar toda a gente se lembra. A caneca de café tem sal, o queijo e o pão. Sempre foi, pelo menos a mim, sempre soube de frente aqui em cima. E o queijo de cabra, eu nunca mais comi queijo de cabra na minha vida como o queijo que se fazia nesta casa. E os bolinhos de abóbora,
Cavão fazia. São duas memórias Esse também era o que eu... nosso pequeno almoço. O pequeno almoço das 10 Era e pouco da manhã, que já vinha com. Era a caneca de estuveiro. café pensal, solúvel, o pão, que era um pão que ainda a gente às vezes. Durava uma semana Que e era um sempre pão sempre que era bom. cozedura Sempre de bom. casa e aguentava sempre bom. E depois vinha, quando era a altura da matança, apareciam uns torresmos tocinho ali no meio da mesa. Isso mesmo. Vocês lembram-se do pequeno almoço do avô? Eu lembro perfeito como se fosse hoje. Os 3 dentes de alho com o figo de banana antes de ir para as vacas. Não, o pequeno almoço. O pequeno almoço, É não. verdade. Era o que eles chamavam Era o antes do- almoço. antes do É isso, almoço. aqui que a gente chama Era o o pequeno pequeno almoço, almoço. era o pequeno almoço. Era sempre isso, é verdade. Antes de ali para as vacas, os 3 dentes de Por causa alho da figo de atenção. banana. Por causa da e o atenção. figo de banana que eles chamavam. Banana. Por causa disso. Pá, por último, uma história pá, que vos marcou, engraçada, e eu vou-vos contar a minha e depois vocês vão-se reavivar. A minha história que é conhecida e que rolou, que é a história do Garrafão, em que eu tinha 4 ou 5 anos, estávamos ali na ACM, que já não me lembro o que é que a gente estava a debulhar, ou eu sei que estávamos ao vento com a peneira, estávamos a peneirar qualquer coisa. Estava a avantejar Feijão, se calhar. Feijão ou qualquer moço. coisa, mas eu tinha a ideia que era termoço, qualquer coisa para depois pôr aos verão, não sei. O que acontece é que era em pleno verão, uma outra característica do verão aqui que o avô não me deixava, e uma diferença para o São Marco, só um parênteses, era que eu não podia andar sem camisa aqui em cima, e eu em casa no verão andava todo o dia só de calção. Aqui em cima não se podia, e ia perceber, porque é sempre um ar. Depois voltando atrás, eu com 4 ou 5 anos, pleno sol, agosto para caraças, com uma sede brutal, ou vou e tem sede, vai andando para o pé do garrafão. Antes não havia garrafas de plástico, nada disso, era o garrafão com água de vidro, com vigos por fora, no cesto por fora. Naquele até era plástico, mas pronto, ou vou e tem sede, ou vou dizer, vai andando, e sei que chega a um ponto que digamos, tenho que beber sozinho, tiro a bora, levanto, mas para baixo ainda tinha força para aguentar, partiu o garrafão. Eu assim que o garrafão está a partir, o avô com a sua palmada, foi essa palmada e eu a comer parte da casa da roupa, foram as duas que eu levei na minha vida, se calhar, então, interessa. Levei, fiquei zangado com aquilo tudo, o avô com sem gás, fiquei também chateado nesse aqui, e eu disse, eu vou para casa, pá, a falta de respeito que tive para aquele homem naquela altura, que era uma cena impensável, e ele veio a minha avante e vinha a pé sozinho para casa, e aquilo foi uma zanga, que ele ficou chateado comigo durante aquele dia todo. Mas pronto, já é a história da palmada. Não sei se vocês têm alguma... Há tanto que se diga, mas a gente vai ficar por aqui. Exatamente. E, Tinha bastante para contar. Se ainda dava 30 segundos? E tem várias, mas uma delas que foi uma partida que fiz ao avô e ao tio Diamantino. Fomos pescar milho para as vacas, no jeep, e então vinha carregado com milho e vinha sentado mais no colo cá em cima. E o que é que eu me lembrei? Vou-me esconder debaixo de milho. E quando eu me escondo, o colo mete-se mesmo por cima. O avô quando chega, sai da carrinha, carro de quebra. Com 11 ele, com 10, 11 ou 12 anos, carro de quebra. Eu aguentei-me um bocadinho, mas depois eu levanto-me a rir, então vou achar piada nenhuma. Ou não me tocou. O Diamantino achava sempre piada às brincadeiras que eu fazia. Ele só se ria. Mas ainda aguentei-me ali, mas o avô não gostou muito Vocês não se lembram das gente beber as caixas de sumo, porque não havia água canalizada, havia as caixas e caixas de sumo que o avô trazia, a gente bebia os sumos, era os perdões, não era perdões. não, tinha os perdões, depois começou a ver as caixas. As As caixas, e a gente desperdiçava daquilo e punha fora, não sei o quê, só para quê? Para arrebentar as caixas, só para fazer pá, 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 pronto. Tens uma história para contar a gente? Assim, se calhar dessas não tem assim nada, uma história marcante. Lembro-me sempre de uma conversa que a avó dizia, e quando chegava com alguma coisa nova, se vinha com uma peça de roupa nova, não sei o que, a primeira coisa que a avó dizia era assim, onde é que foste ter 10? Oh, é isso mesmo. Sempre. Ou então quando se fazia alguma partida, ou então, por exemplo, principalmente eu, o Ricardo e o Jaime, convivemos uma grande parte aqui juntos, mas depois havia alturas que era eu e o Ricardo. E a gente sempre que chegava aqui, há sempre uma obsessão, eu acho que pelo menos para a gente, mas eu acho que de maneira geral para as crianças é isso, que é um mecanismo, que é uma engrenagem,
E então a primeira coisa que fazia era dava a benção ao avô e à avó e metia-se na tafona e procurar a bola ou então rolamentos de máquinas que havia aí perdidos. Um rolamento de uma máquina de ordenho, um rolamento daqui e dali. E a primeira coisa era fazer um carro ladeira. Fazer um carro ladeira. A gente ia às vezes ou aqui para a CIE, quando penso que era o Sr. António Canete, metia ali a Zevan, a secapa depois de trás de semente, a gente fazia a pista com o Azevan, a gente arredava a palha da Zevan de um lado para o outro e fazia a pista ali. Isso para dizer o quê? Que a gente às vezes, a gente queria sempre mais, que aquilo ia dar sempre mais um bocadinho. E o que é que a gente ia fazer? Mergulhava as esferas em gasóleo e que lá quando a gente chegava aqui, a casa vinha com o cheiro de gasóleo. E isso a respeito de um termo, como o Paulo falou, a primeira coisa que a avó dizia é dizer assim: vocês estão a atrair. Vocês já estão a atrair. Porque ela vinha ali o cheiro a gasóleo e já há a geneira feita aqui. Vocês estão a atrair. Pronto, era isso. Basicamente, isto fica muito contado, é verdade, ainda há muitas teorias e coisas, mas olha, fica aqui o registro daquilo que a gente tentou passar e... Mais tarde verá mais. Acima de tudo, espero que, pronto, foram 9 feeds, como eu disse, não sei se cheguei a dizer no início, 9 feeds. Os netos estão um bocado dispersos, é verdade, por várias partes, até pode ser que é por várias partes do mundo. Portanto, este vídeo é também um bocado para isso, para também levar um bocadinho isto aos bisnetos, aos bisnetos e agora bisnetos do José Machado. Não sei se queres encerrar com alguma coisa. Vou encerrar, só tenho a agradecer de vocês terem vindo aqui. Convidei mais gente, mas não puderam vir. Mais tarde vamos falar sobre mais vídeos, mais histórias. Bem, só temos a agradecer a malta aí das câmaras e o tempo. E agora vocês cortem um bocadinho que isto está grande para nos parar. Mas não pode fazer. Temos agora isto tinha coisa aí para isto aqui e a gente vai acima. Yes.